Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E hoje nós vamos conversar aqui no Jornal Brasil Atual com o Gustavo Monteiro, que é economista do DIEESE e especialista em mercado de trabalho. Bem-vindo, Gustavo. Tudo bem com você? Tudo bem, bom dia. Obrigado pela tua participação. Gustavo, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua, que é feita pela IBGE, mostrou que a taxa média de desemprego ficou em 8,6% no trimestre que foi encerrado em fevereiro. Esse resultado ainda é um pouco maior do registrado no trimestre anterior, mas bem mais baixo em relação ao igual período do ano passado, uma redução de 11,2%. O número de desempregados foi estimado em 9.224.000 pessoas e 2.792.000 a menos em um ano, uma diminuição de 23,2%. Gustavo, esses números sinalizam o retorno de uma certa normalidade no mercado de trabalho depois de tanto tempo de pandemia? É mais ou menos isso mesmo que a gente está interpretando, né? Até um termo que o próprio IBGE usou na divulgação é que está tendo um retorno à sazonalidade. O que quer dizer isso, né? É normal que no começo do ano a taxa de desocupação, que é a taxa de desemprego, né, ela aumente um pouco em relação ao final do ano anterior, né? E é isso que a gente viu. Mas ao mesmo tempo a gente viu que teve uma melhora em relação ao ano passado, né, ao mesmo período do ano passado. Então o que parece que aconteceu é que agora a gente saiu desse ciclo negativo da pandemia, a gente está vivendo no mercado de trabalho, né, um pós-pandemia em que a gente está retomando a situação que estava antes da pandemia começar em alguns aspectos. E aparentemente, pelo menos a taxa de desocupação é um desses que está retomando ao mesmo patamar que estava antes da pandemia. E como é que está a situação dos informais e daqueles que trabalham por conta própria, que os neoliberais, o chamado mercado financeiro, gosta de romantizar, que são os empreendedores? Sobre esses trabalhadores, na verdade o que está acontecendo é que a gente está voltando para o que era antes mesmo, né? Não dá para falar que teve uma melhora e também não dá para falar que teve uma grande piora, né? O que aconteceu foi que durante a pandemia, esses trabalhos que são mais precários, eles acabaram servindo como um colchão, né, que ajudou a conter o desemprego, que permitiu que a economia continuasse rodando, que permitiu que esses trabalhadores continuassem tendo algum rendimento, mas que agora é claro que a gente espera que se tiver um crescimento da economia, se a gente conseguir melhores condições, que a informalidade continua aquela trajetória que tinha até 2015 de redução, né, que o mercado tenha mais formais. A gente espera também que, não que sumam os conta próprias, é claro, mas que eles tenham melhores condições, que eles possam também se formalizar, também ter rendimentos maiores, estarem em setores mais dinâmicos. Mas, por enquanto, o que a gente está vendo não. A gente está vendo que continua o que alguns chamam, né, de empreendedorismo de necessidade, né? Que a pessoa ela vai trabalhar de conta própria não porque ela é uma empreendedora, mas porque é a única alternativa que ela tem. E na verdade, o que a gente está vendo agora não é exatamente uma recuperação. A gente está só retomando o que a gente tinha antes. E daí os problemas que a gente já tinha antes da pandemia, a gente está tendo eles de novo agora, que é informalidade, que é alta informalidade entre os conta própria, que são os rendimentos baixos e muitos trabalhadores em setores menos dinâmicos. Então, são os mesmos problemas que a gente tinha e que agora a gente tem que retomar eles para tentar melhorar a situação do mercado de trabalho. Pois é, e aí quando você fala em rendimentos, eu queria também a tua avaliação sobre o rendimento médio, né? Porque a pesquisa da PNAD contínua também mostra que houve uma estagnação, né, na massa salarial que é paga aos trabalhadores. Queria que você falasse também sobre esse viés, esse recorte.
Exatamente. Como a gente ainda está começando essa retomada no mercado de trabalho, os rendimentos também, eles não, a pesquisa do IBGE indica que eles não estão crescendo. Um dos motivos para isso acontecer é exatamente a inflação, né? Que a gente veio de um ano que começou ano passado, né? A inflação ela estava muito alta e daí ela foi caindo ao longo do ano, devido a várias medidas que foram tomadas, mas que agora a gente está tendo o impacto dessas medidas, porque a gente também, a inflação esse ano tende a não subir tanto, né, a continuar no mesmo patamar, mas não é um patamar tão baixo assim. Então, agora a gente vai começar a ter um ciclo de reajustes nos salários que vão compensar aquela inflação alta que a gente teve no começo de 2022. Então, é possível que agora tenha alguma retomada do rendimento médio dos trabalhadores. Mas por conta disso, assim, por conta de como a inflação foi acontecendo no ano passado. Mas realmente, assim, é difícil mesmo essa retomada do rendimento médio sem uma retomada do mercado de trabalho, sem uma retomada forte da atividade econômica. O que a gente precisa é disso, retomar o crescimento da atividade econômica. E daí, com a queda do desemprego, os trabalhadores vão ter poder de barganha para negociar salários melhores, para aqueles trabalhadores que estiverem sendo admitidos terem rendimento maior. Então, a gente precisa ter essa retomada da economia mesmo para conseguir ter uma retomada também do crescimento do rendimento. A gente está conversando com o Gustavo Monteiro, que é economista do Diese, que também é especialista em mercado de trabalho, fazendo uma avaliação da última pesquisa da PNAD contínua feita pelo IBGE, mostrando que a taxa média de desemprego ficou estável em 8,6% no trimestre, que foi encerrado em fevereiro. Agora, Gustavo, pelo que você contou aqui para a gente até agora, isso demonstra mais uma vez que é preciso rever as reformas, enfim, o que foi feito com a regulamentação do mercado de trabalho no Brasil a partir do governo Temer, porque a promessa que era feita é que a desregulamentação produziria mais postos de trabalho e a realidade mostrou que isso não é verdade. E eu queria também uma avaliação tua, você disse também, tendo uma retomada do mercado de trabalho, os trabalhadores vão poder negociar com seus patrões de uma maneira melhor. Mas isso também não é verdade se não for feito em conjunto. Se for a negociação individual, provavelmente os trabalhadores não vão conseguir ganhar muita coisa, né? É importante ter os sindicatos, a organização sindical para fazer essa luta, né? Exatamente, né? A reforma trabalhista ela prometia que ia aumentar o número de vagas e reduzir o desemprego. E a gente não conseguiu ver isso nos números, né? Desde então. E uma das coisas que a reforma trabalhista fez foi exatamente isso, foi colocar a negociação, ao invés de valorizar a negociação coletiva, valorizar a negociação individual. E a gente sabe que no mercado de trabalho, no mundo real, as condições de negociação de um trabalhador individual, elas são menores, né? Tem menos possibilidade de barganha, de negociação, do que se ele se juntar em negociações coletivas, né? Então, realmente, é muito importante a valorização da negociação coletiva, porque pode ajudar agora, né? E agora a gente está vivendo exatamente um momento propício à negociação coletiva, porque é um momento que a gente está retomando a normalidade, né? Então, a gente está retomando patamares mais baixos de taxa de desocupação, que vão permitir essa melhoria na barganha. A gente também vem de um reajuste que a gente acabou de ter no Serviço Público Federal, de 9%, então isso também acaba sendo um fator que ajuda na negociação. Então, se a gente realmente retomar essa trajetória de crescimento econômico, se a gente conseguir realmente ir por esse caminho, agora é um momento bom para a negociação coletiva, mas ela tem que ser valorizada, né? Porque é isso, o trabalhador ele tem muito mais força se ele estiver unido do que se ele tentar fazer sozinho, direto com o patrão.
E nesse sentido, a valorização do salário mínimo também ajuda bastante nessa luta, né, Gustavo? Sim, bem lembrado. Isso é importante mesmo. A valorização do salário mínimo, ela ajuda não só os trabalhadores que ganham salário mínimo, mas também todos aqueles que ganham valores próximos ali ao salário mínimo. Eles conseguem, isso também dá um poder de barganha. Retomar a política de valorização do salário mínimo é muito importante também até para a negociação coletiva mesmo. Gustavo, para a gente terminar, diante dessa situação que a gente vive hoje no Brasil, de retomada do mercado de trabalho no período nos mesmos patamares de pré-pandemia, que já era uma situação ruim, é sempre bom a gente deixar isso claro, né? A gente já vinha numa crise de algum tempo. Agora, com esse novo governo do presidente Lula, se não atrapalhar, só de manter estável ou as regras claras para o ambiente de trabalho, é possível que a gente tenha uma retomada, um crescimento do PIB a partir, enfim, desses itens que você já falou, aumento do salário mínimo, a possibilidade de você ter novas negociações coletivas. É possível a gente ter um crescimento sustentável da economia brasileira a partir de agora? O ano de 2023, ele é um pouco desafiador, assim, ele não traz... a gente não tem um grande otimismo com 2023. A gente vai ter um cenário internacional complicado, né? Por causa da guerra, por causa do baixo crescimento da China, que é esperado para esse ano. E também a gente vem um governo que ele deixa uma herança maldita, né? Agora tem muita coisa que tem que ser reconstruída, uma trajetória que tem que ser retomada. Isso que você falou também, de uma estabilidade que tem que ser conquistada, mas que a gente vem de um período político muito conturbado. Então, o ano de 2023 ele vai ser muito desafiador. Mas é isso, se o governo conseguir essa estabilidade, que é o que ele vem tentando fazer, né, mas conseguir essa estabilidade, reconstruir algumas políticas que foram destruídas, se a gente conseguir manter essa estabilidade para o mercado de trabalho, vai ser importante, porque essa estabilidade é importante para quê? Para retomar a economia, para que os agentes econômicos, né, empresários, trabalhadores, consumidores, as famílias, consigam se planejar. E quando todos esses agentes conseguem se planejar para o futuro, conseguem ter uma perspectiva para o futuro, a economia começa a engrenar, né, a funcionar corretamente, e a gente pode ter algum crescimento. Mas, na verdade, o cenário para 2023 não é o mais otimista nesse sentido de crescimento econômico ainda. Mas, é claro, se a gente conseguir fazer essa reconstrução, a tendência é que nos próximos anos a gente consiga dar a estabilidade necessária para a retomada do crescimento da economia. Bom, tem muito desafio pela frente. Quero agradecer a participação do Gustavo Monteiro, economista do Diese, especialista em mercado de trabalho aqui no Jornal Brasil Atual, fazendo uma avaliação dos resultados da PNAD contínua, que mostrou que a taxa média de desemprego no país ficou em 8,6% no trimestre que foi encerrado no mês de fevereiro. Gustavo, muito obrigado pela tua participação, forte abraço para você e a gente volta a se falar. Conversamos com o Gustavo Monteiro, aqui no Jornal Brasil Atual.